Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de geometria espacial, aula número 9, prismas de bases quaisquer, área e volume. Vamos definir aí área da base, área lateral, área total e volume desses prismas de bases quaisquer. Quando a gente menciona bases quaisquer, pode ser qualquer base, inclusive dos polígonos regulares. Essa base pode ser um triângulo equilátero, um quadrado, só que a gente vai aproveitar nessa aula veremos bases diferentes das estudadas anteriormente. Então, essas bases serão diferentes de triângulo equilátero, quadrado, pentágono regular, hexágono regular, mas pode ser também eles. Para a gente dividir na parte anterior, que a gente já estudou, prismas regulares. As bases são polígonos regulares. Agora, de forma geral, qualquer base. Mas vamos nos ater às bases, por exemplo, triângulo, retângulo, como sendo uma base, algum tipo de trapézio, paralelogramo, losango, enfim, ok? Então começaremos pelo primeiro prisma, que são exemplos dos mais cobrados, mas existem qualquer tipo de base aqui sendo polígono. Pode ter, por exemplo, um pentágono que não seja regular. Mas começaremos no triângulo retângulo. Então, triângulo retângulo vai ter um ângulo reto. Aqui temos A, B, C, A, hipotenusa, B e C, catetos. Como a base é exatamente igual ao teto, ou seja, a base inferior e a base superior são idênticas, pela própria definição do prisma, vamos começar pela área da base. Veja só, nós não temos a altura relativa à hipotenusa. Aqui temos a hipotenusa A, catetos B e C. Se eu nomear o A como sendo a base, vai ficar difícil calcular a área da base, a área do triângulo retângulo, porque nós não temos a altura relativa à hipotenusa. Eu só tenho os lados A, B e C. Então é prudente que a gente pegue esse B sendo a base e o C sendo altura, ou vice-versa, sempre pegando os catetos, porque se eu coloco o B como sendo a base, a altura relativa à base vai ser o próprio cateto C, porque a altura ela é o segmento que vai do vértice até a base, formando aqui 90 graus. Portanto, a área da base pode ser calculada como sendo B, base, vezes a altura, que é C, sobre 2. Sempre desta forma, quando eu tenho todos os lados. E precisaríamos ter o lado A, a hipotenusa A. Então, a área de um triângulo retângulo é dado pelo produto dos catetos sobre 2. Então, já temos a área da base, B vezes C sobre 2. Área lateral, cuidado. A lateral são retângulos, mas eles não são iguais como no triângulo equilátero que a gente tinha, o prisma de base triangular regular. Quando era um triângulo equilátero, as três faces eram retângulos idênticos. Agora não. Nós temos a frente que é A vezes H, temos a parte da lateral esquerda B vezes H, já que o prisma é reto, todas as arestas laterais formam 90 graus com a base. Então a gente pode apresentar a área lateral como sendo A vezes H, mais agora essa área B vezes H, e a última, essa que está do lado direito aqui, na face direita, C vezes H. Essa é a expressão do cálculo da área lateral. Não vamos novamente decorar a área total em função dos lados. A gente tem a expressão geral, que é 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Temos as duas bases iguais, mais o que está em volta à área lateral. Se eu precisar da área da base, venho aqui e substituo o produto dos catetos por 2. Se eu precisar da área lateral, através de uma expressão, como a gente já fez exercícios anteriores, a gente vem e substitui de forma individual essa área lateral. E para o volume, a mesma coisa. Para qualquer prisma e cilindro que a gente vai ver na sequência, área da base vezes altura. Então, se eu necessito da área da base, eu substituo os seus valores aqui do produto dos catetos, divide por 2 vezes a altura que será dada. Então, essas são as relações de áreas e volume para o prisma cuja base é um triângulo
retângulo. Ok? Muito bem. Segundo exemplo, prisma cuja base é um trapézio isósceles. O trapézio isósceles, ele tem as duas bases paralelas, é um quadrilátero, base maior, base menor. Temos aqui a altura relativa aqui a essa base maior, a altura do trapézio, e aqui os dois lados iguais. São lados iguais, por isso, isósceles. Trapézio isósceles. Muito bem, como determinar essa área? Se você já tem memorizado a fórmula da área do trapézio, sem problemas. Você utiliza ela, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Mas como demonstrar essa área? Através de triângulos. Nós podemos dividir aqui em dois triângulos. Esse triângulo chamaremos de triângulo 1 e o de cima, fechando aqui, triângulo 2. Como determinar a área do triângulo 1? Esse é mais fácil porque está bem visível. Base B maior, base maior, vezes a altura, que vai do vértice até a base, formando 90 graus, essa medida é H, sobre 2. E a área 2, que é do segundo triângulo, vamos pensar, a base é B, vezes a altura relativa a essa base B, prolongo aqui, vai do vértice até essa base, prolongamento da base, formando 90 graus. Então, essa altura é o mesmo valor de H. Portanto, H sobre 2. Se eu somo essas duas áreas, eu chego exatamente na área do trapézio. Por que eu chego na mesma área? Porque nós podemos colocar o H sobre 2 em evidência, e o H sobre 2 em evidência que multiplica B maiúsculo mais B minúsculo. Está aqui o H sobre 2 em evidência, B maiúsculo mais B minúsculo. Então a área da base é dada pela área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Da mesma forma que a área lateral não são todos os retângulos iguais. Veja, eu tenho esse retângulo da frente, que é B maior vezes H, base maior vezes H. Tenho lá do fundo, que é a base menor vezes a altura. Então, B vezes a altura. As únicas duas áreas laterais, as duas faces laterais iguais é essa do lado direito e essa do lado esquerdo, que é L vezes H. E aí eu tenho duas vezes, porque eu tenho a da direita e da esquerda. Então, duas vezes L vezes H. Professor, e se eu não tiver esse L, se não for dado esse L, como que a gente vai encontrar ele? E aí você volta lá para a base. Veja, vamos fazer um desenho novamente. A ideia é a seguinte, você vai pensar, aqui é a base maior. Se eu prolongar aqui, e aqui, já que o trapézio é isósceles, aqui é a base menor, trazendo ela de cima para baixo. O que sobra aqui é a diferença entre a base maior menos a base menor. Seria a soma deste lado, que é exatamente igual a este. Então, como calcular cada segmento deste? Se a soma deste segmento mais esse é a subtração da base maior menos a base menor, então se eu, por exemplo, tenho aqui 10 e aqui, por exemplo, 6, 10 menos 6, 4. Então, esses dois tamanhos aqui dão 4, só que eu tenho que dividir por 2. Então, qual que é esse tamanho? Vai ser a base maior menos a base menor, só que como eu tenho dois segmentos, divido por 2. Acabou? Ainda não. Agora você trabalha com o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo. Porque você precisa do lado L. Você vai ter a altura e aí você vai calcular essa relação. Vou trazer para cá. Você aplica que L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais
essa expressão que você vai calcular, vai ter os valores numéricos, né? B maiúsculo menos B minúsculo sobre 2. Esse é o tamanho desse segmento, só que eu tenho que levar ao quadrado, porque é um cateto do triângulo. Então, esses valores nós teremos, aí a gente calcula o L para substituir na área lateral. Então, se realmente ele não fornecer o lado, dá um pouquinho mais de trabalho. Se ele fornecer, facilita, a gente já pode fazer a área da base e a área lateral de forma direta, ok? Como a área total a gente já está habituado a fazer 2 vezes a área da base mais a área lateral, aqui também não será diferente. Já que a base inferior e a base superior são idênticas, então 2 vezes. Mais o que está em volta, que a gente tem as expressões aqui. Então, a área lateral posso substituir aqui, e a área da base também pela área do trapézio. Muito bem. E o volume, sempre área da base vezes altura para prismas e depois quando a gente for trabalhar com cilindros. Perfeito? Muito bem. Último exemplo, obviamente existem mais exemplos de bases quaisquer diferentes, mas vamos pegar agora cuja base é um prisma, cuja base é um losango. Podemos ter outras bases, mas as mais cobradas que a gente identifica em provas são essas. Ok? Então nós temos aqui um losango como sendo a base. Quero essa área da base. Então, está aqui o losango, né? Eu tenho essa medida, é a diagonal menor, está aqui mencionado no desenho, e essa medida, a diagonal maior. A área do losango vai ser a diagonal maior multiplicado pela diagonal menor, dividido por 2. Dá para demonstrar essa relação usando também triângulos? Com certeza. Vamos pegar este triângulo de cima. Se eu calcular esse triângulo de cima, a área dele, por exemplo, 1, o 2 vai ter a mesma área. Basta dobrar então, já que são triângulos congruentes. Então, a área do triângulo 1 vai ser a base, que é a diagonal maior todinha, vezes a altura. Cuidado, essa altura é a metade dessa diagonal menor. Então, base vezes altura, que é a diagonal sobre 2, diagonal menor sobre 2, tudo dividido por 2, ou seja, vezes meio. Então, a área 1 vai ser a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 4. A área 2 também é a mesma área. Por isso, que se eu dobrar ela, ou seja, multiplicar essa área 1 por 2, eu vou ter a área do losango. Por isso, então, a área do losango é o dobro de D maior vezes D menor sobre 4. Perdão, por isso que eu vou simplificar o número 4, simplesmente substituir o dobro da área 1. Simplificando, eu vou ter o 2 aqui. E aí, a gente demonstra a área do losango. Diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2, já que esse 2 e o 4 foram simplificados. Então, a área da base, diagonal maior vezes diagonal menor, sobre 2. Agora, a área lateral, todas são iguais. De fato, se for dado o lado L, fica fácil, porque cada retângulo tem área L vezes H, mas as 4 são iguais, porque o losango é um quadrilátero que possui todos os lados iguais. E aí fica fácil, 4 vezes L vezes H. Então é bem parecido com a área do quadrado, mas aqui cuidado, a área da base não é um quadrado, é diferente. Só a parte da lateral que será bem parecida com o prisma de base quadrada. Mas olha só, e se ele não fornecer o lado? Da mesma forma do exemplo anterior. Se ele não fornecer o lado, a gente vai ter que pegar este triângulo aqui em azul e aplicar o teorema de Pitágoras nele. Já que aqui é 90 graus, e aí eu vou ter que L ao quadrado, que é a hipotenusa, estou buscando o valor de L, aqui vai ser
a diagonal sobre 2 ao quadrado, diagonal menor, e aqui a metade da diagonal maior, já que essas duas diagonais, elas se encontram no centro do losango. Vou melhorar aqui o D. E aí você encontra, você vai ter a diagonal menor, vai ter a diagonal maior, encontra L para poder substituir na área lateral. Então, trabalho um pouquinho maior quando ele não fornecer o lado do losango. Ok? Mas sem problema. Vocês estão percebendo que a gente vai deduzindo essas relações simplesmente utilizando ou o teorema de Pitágoras ou a trigonometria, às vezes podendo ser utilizado aqui semelhança de triângulos. Mais adiante a gente vai trabalhar também com semelhança de triângulo. Essas três ferramentas são importantíssimas para deduzir todas as relações que a gente tem do sólido geométrico, tanto para as áreas quanto para o volume. Finalizando, a área total, da mesma forma, duas bases idênticas, base inferior e base superior, então 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Não vou precisar decorar mais uma fórmula, porque basta a gente de forma individual encontrar a área da base, substituir aqui, encontrar a área lateral, substituir aqui. Mesmo que for uma expressão, sem problema algum. A gente resolve a equação ou a expressão para encontrar algum desses elementos. E o volume sempre para prismas e cilindros, área da base vezes altura. Com isso a gente finaliza essa parte teórica envolvendo aí 3 exemplos de bases quaisquer. Lembrando que quando é bases quaisquer, poderíamos também trabalhar com bases que são triângulos equiláteros, quadrado, pentágono regular, mas fiz questão de separar em 2 partes. A primeira parte, somente prismas de bases regulares, polígonos regulares. E agora, prisma de bases quaisquer, diferente dos polígonos regulares. Lembrando que a gente pode também trabalhar com prisma oblíquo. A gente está trabalhando muito com prisma reto, mas nas próximas aulas que a gente vai fazer exercícios de fixação, vou mencionar aqui também um prisma oblíquo para a gente ter aí um cuidado quando aparecer em alguma determinada prova, um prisma oblíquo, como que você vai resolver esse tipo de questão. Tranquilo? Ele poderia também aparecer nos prismas de bases regulares. Só que aí ele tem que ser específico. Vai ter que ser mencionado que ele é oblíquo, vai dar um determinado ângulo com a base e a aresta lateral, enfim, algumas características para resolver o exercício. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.